Fala, meu povo lindo! Estamos de volta, estamos de volta. Pro, me conta um pouquinho mais, tem algumas pessoas me perguntando muito, qual a diferença entre segunda fase do trabalho com você online e presencial? A segunda fase de trabalho online, claro, ela será totalmente online. Mas mesmo sendo online, a pessoa que se inscreve na segunda fase online, ela terá acesso à Paulinha, ao meu grupo de monitores, ao plantão de dúvidas também, tem um e-mail, ao recebimento de todo o material, ok? Para a segunda fase, direito do trabalho, que é o material e-book que eu tenho um e-book da primeira fase, a pessoa recebe também, juntamente com os slides da segunda fase, porque ela tem como assistir a aula, e qualquer coisa ela imprime esse material em PowerPoint, inclusive, e vai, olha só, ticando, porque fica mais fácil na hora de assistir a aula, está bem? Além disso, as aulas que eu irei ministrar presencialmente, elas também serão transmitidas ao vivo. Então, vocês terão como assistir em casa essas aulas. Como é que eu vou saber disso? O grupo de WhatsApp, o cronograma, que é enviado também por e-mail. Para quem é presencial, para quem vai fazer a segunda fase de trabalho presencial, além dos nossos encontros aqui presencialmente, também terá acesso a todo o conteúdo online, ok? Então, tanto o online terá acesso ao conteúdo que eu ministro do presencial, quanto do presencial terá acesso ao conteúdo online. Combinados assim? Presta atenção, porque nós estamos na nossa aula inaugural. A aula inaugural é aquela aula de dicas. Dicas importantíssimas, que se você está atento, nem sequer piscou o olho, você vai brocar nessa prova. Biel, me leva aqui, me leva aqui, me leva aqui. Vamos juntos para o nosso slide. Perceba. Eu verifiquei em loco com você, material permitido, material proibido, ok? 32 e 33 foram as folhas do seu edital. Você vai imprimir e colar aqui, ó, na sua parede. E quando você compra o seu Vadimeco e a sua CLT, você vai observar como é que você deve... como é que eu poderia dizer? Como é que você deve manuseá-lo? O que você deve escrever, certo? Sempre, olha só, sublinhando apenas, passando o marca-texto em gel, nada aquela quantidade de cores, principalmente para as minhas meninas lindas, nós adoramos, eu sei disso. Eu confesso, eu também adoro isso, ok? Rosinha, vermelhinho, eu amo essas coisas. Mas não faz isso para a prova da sua OAB. Eu estou falando isso para o seu bem, combinado? Para a prova da OAB, não faz isso. Olha só, o que mais você tem que se atentar? Perceba, cuidado com está aparecendo aqui na sua telinha. Cuidado com identificação da peça, sabe? Isso acontece muito com alunos. Olha só, eu já havia me referido, eu já havia conversado com vocês, deixa eu levar vocês aqui para o meu quadro em branco, me dá só um minuto, pronto. Eu já havia conversado com vocês a respeito de data, de advogado e não advogada. Eu já havia conversado com vocês sobre local. Mas, meus amores, não é só isso. Imagina o seguinte, estamos diante de uma reclamação trabalhista, ou até mesmo de uma contestação. E se estamos diante de uma contestação, você tem que qualificar a parte reclamada. E o enunciado da sua peça diz assim, ó, que se trata da empresa Gulosinha Limitada. Faz de conta que o enunciado da sua questão só deu essa informação. E disse que o local da prestação de serviços fora Belo Horizonte, Minas Gerais. Belo Horizonte, Minas Gerais. Qual é o problema do aluno? O que os alunos fazem, mas que o meu aluno não vai cometer esse erro? Chega lá na hora da prova, na parte da qualificação, e começa a criar, a inventar dados.
Então, como parte reclamada, aí ele coloca caixa alta, letra de forma, empresa Gulosinha Limitada. Empresa Gulosinha Limitada. E aí ele vem dizendo, olha, pessoa jurídica de direito privado, até aqui tudo bem, não vejo problema. Pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ, número. Aí começa 025, nananana. De onde foi que você tirou? Olhe para cá, olhe para a tela. Onde é que tinha esse número aqui? Você está tirando esse número de quê? Não pode, não pode. Isso aqui, ó, o seu examinador, ele bateu o olho, ele vai dizer, identificou a peça, já era. O que que eu faço? CNPJ número XXX. Ou então, 3 pontinhos, ó, CNPJ número. Perceba, eu inventei dados, eu botei aqui 1000 ao contrário, 095 90 383 025 252 305. Não. Mas eu também não fiquei sem colocar o CNPJ, ou seja, o binômio. Eu mostro para o meu examinador que eu sei fazer a qualificação. Eu sei como se dá a qualificação de uma parte reclamada. Eu sei como se faz a classificação de um reclamante. Ou seja, quando ele distribuía a pontuação e diz assim, ó, qualificação da parte, meu 0,2 está garantido, pai. Está garantido. Então, eu não identifiquei a prova e eu mostrei para o meu examinador que eu sei. Você sempre vai pensar nisso. Não posso identificar a prova, mas eu preciso mostrar para o meu examinador que eu sei. Ele não vai ter outra oportunidade. O único contato que ele tem é com a sua prova da segunda fase. É ali que você tem que mostrar que eu estou pronto para advogar. Só estou cumprindo um requisito. Passa para cá, pai e mãe, a minha carteirinha. Passa. Você percebeu? É ali que você tem que mostrar. Então, continua comigo. Olha só. Vou tirar aqui os parênteses, ok? No CNPJ, número. Concede, com endereço, não tem problema. Olha só. Concede na rua Parque Milênio. Olhe para aqui, olhe. Onde é que tem Parque Milênio aqui? Onde é que tem Parque Milênio aqui? Tem Parque Milênio aqui? Não tem. Então, você não tem que inventar. É a mesma coisa. Concede na rua, 3 pontinhos. Número, 3 pontinhos. Bairro, 3 pontinhos. Bairro, 3 pontinhos. Eu posso dizer que a cidade é Belo Horizonte? O local da prestação de serviços é Belo Horizonte. Não se arrisca. A sede pode ser em um local distinto do local da prestação de serviço. O endereço, o domicílio profissional, o estabelecimento empresarial pode ter um endereço distinto do local da prestação de serviços. Então, bairro, 3 pontinhos. Cidade, 3 pontinhos. Estado, 3 pontinhos. Olha só, bairro, 3 pontinhos. Cidade, 3 pontinhos. Estado, 3 pontinhos. CEP, 3 pontinhos. Ô, meu povo, o endereçamento tem que ser um endereçamento completo. Você tem que se ater tanto ao artigo 840 da CLT, que fala toda a parte de qualificação, quanto o 319 do CPC. Olha só, artigo, escreve para mim, escrevo, não tem problema. Artigo 840 da CLT, você vai lembrar também do artigo 319 do CPC 2015, que se aplica à CLT subsidiariamente e supletivamente. O artigo 15 do CPC 2015 diz isso. O artigo 769 da CLT fala a mesma coisa. Pois bem, acabou aí? Aí você vem com endereço eletrônico. Olha a incidência do CPC 2015. Com endereço eletrônico.
com endereço eletrônico, 3 pontinhos. Você percebeu? Eu não inventei. Empresa gulosinha@gmail.com.br ou qualquer outra coisa, .com só, ou yahoo.com.br, ou hotmail.com, ou não sei mais o que lá.com. Eu inventei? Eu não inventei. Eu não inventei o número do CNPJ. Eu não inventei o endereço. Eu não inventei o endereço eletrônico. Mas, ao mesmo tempo que eu não inventei, eu estou mostrando que eu sei fazer uma qualificação. Tranquilo, meu povo. Sucesso aqui, até aqui. Deu para entender? Deu. Fluiu. Fluiu. Claro que fluiu. É direito material do trabalho, ó. Flui tudo. Presta atenção. Vem comigo. Eu vou te levar aqui para as nossas dicas. Olha só. Utilizar um marcador. Esse marcador é um marcador texto em gel, apenas da cor amarela, tá? E você pode utilizar mais um marcador em texto. Você pode utilizar mais um marcador em texto, você pode, na cor amarela, eu vou colocar aqui, tá? E na cor verde. Aí você faz uso de um para a legislação, e você faz uso do outro para o enunciado jurisprudencial, a OJ e a súmula, ok? Marcar apenas palavras-chave, meu povo. Olha só, os amores da minha vida querem marcar tudo. Olha só, vamos lá. Eu sei porque eu conheço vocês, sabe? São muitos anos com vocês. Aí vocês estão lá na CLT aberta. Aí você marca tudo, ó. Cadê a palavra-chave aqui, meu povo lindo? Cadê a palavra-chave? Palavra-chave, artigo 840. Aí quando ele diz assim, ó, os pedidos devem ser liquidados. Aí você vai marcar aqui, ó, liquidados. Percebeu? Quando no 844, ele diz assim, 844, se o reclamante, ele falta à audiência, será aplicado para o mesmo, será aplicada a pena de revelia, não, desculpa, não para o reclamante, né, para a parte reclamada. Era só para ver se vocês estavam acordados. Se o reclamante, ele falta à audiência, será aplicada para o mesmo a pena de arquivamento. Então, presta atenção, artigo 840. Artigo 840, nós falamos da CLT quanto à petição inicial trabalhista. A petição inicial trabalhista. Aí lá, o que vocês fazem? Vocês vão, tudo, ó, tudo, marcando tudo. O que eu marcaria? A parte que fala da liquidação. Quando você chega no 844 da CLT, e seus parágrafos, vai até o parágrafo 5º, ele fala do comparecimento à audiência trabalhista. Deixa eu só anotar aqui. Comparecimento à audiência trabalhista. Comparecimento à audiência trabalhista. No caput do 844, ele diz, para o reclamante, se o reclamante falta à audiência, qual é a penalidade? Arquivamento. Aí você vai lá, passa o marca-texto no arquivamento. Por que na parte do arquivamento e não no todo? Porque é a consequência. Arquivamento é sentença proferida sem resolução do mérito. O processo será baixado, o processo será arquivado. Aí você abre o 844 e ele vai continuar. Se a parte reclamada falta a audiência, qual é a consequência? A aplicabilidade de revelia e confissão quanto à matéria fática. Aí você vai para o parágrafo 1º, 2º, 3º, 4º e 5º. Parágrafo 1º diz que o juiz pode suspender a audiência. O parágrafo 2º fala o que acontece se o reclamante, ele falta à audiência e ele não justifica em um prazo, que é o prazo de 15 dias. Então, o que é que você tem que circular? Que ele pode justificar, ele pode apresentar um justo motivo, mas que isso tem que ser no prazo de 15 dias. Então, você coloca lá o prazo de 15 dias. Que se ele não faz, ainda que é beneficiário da justiça gratuita, que ele paga as custas processuais. Então, ainda que é beneficiário da justiça gratuita, paga custas processuais. Então, justiça gratuita, custas processuais.
Quando você vai para o parágrafo 3º, ele diz, olha, se não ocorre o pagamento dessas custas processuais, uma vez que a sentença foi sem resolução do mérito, foi uma sentença terminativa, extinguiu o feito sem resolução do mérito, ele pode ajuizar um novo processo. Não resolveu o mérito. Fez coisa julgada formal, não coisa julgada material. Então, pode-se ingressar com uma nova ação. Mas, olhe para mim, se o reclamante não pagou as custas do processo, ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, ele não justificou nesse prazo de 15 dias, ele fica impedido, ele fica impossibilitado de ajuizar uma nova ação, de ajuizar uma nova reclamação trabalhista. Aí, parágrafo 3º, você vai destacar isso. Ele tem que arcar, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Ele tem que pagar, e ele tem que fazer essa prova com o ajuizamento do novo processo, com essa petição inicial. A petição inicial, ela instaura o processo. É a batida na porta do Poder Judiciário Trabalhista, pelo qual o magistrado, ele deixa de se ater ao princípio da inércia e passa a atender ao princípio do impulso oficial. Parágrafo 4º vai dizer assim, não se aplica a pena de revelia. E aí você vai destacar o parágrafo 1º, o 2º, o 3º, os incisos do parágrafo 4º. E aí são 4 hipóteses, você vai destacar as 4 hipóteses. Depois você vai para o parágrafo 5º do artigo 844, quando ele diz assim, ainda que a parte reclamada não esteja ali, não compareça à audiência, não esteja acompanhado de qualquer preposto, mas se o advogado, ainda que ele compareça sozinho, apresente contestação e documentos, a contestação e os documentos serão aceitos. Ou seja, você vai destacar a parte principal. Imagina o parágrafo 5º. Advogado comparece sem a presença de preposto, representando a parte reclamada, contestação e documentos serão aceitos. Não precisa passar o marca-texto em tudo. Fluiu, meu povo. Deu para entender? O que eu quero dizer para vocês é, Biel, bota aqui o meu povo, para de marcar tudo, ó, tudo, sublinhar tudo. Só as partes principais. Não se preocupa com o que eu falei do artigo 840 e 844 da CLT, até porque com o curso de segunda fase de trabalho comigo, vocês estudam isso em processo do trabalho de modo extremamente detalhado. E não aqui, como a gente viu, apenas para exemplificar, ok? Ademais, presta atenção, cuidado com o roteiro de peça. Eu te mostrei isso no anexo 3. Cuidado para não configurar roteiro de peça, com os traçados, com os marcadores de texto diversos, tá? Com a forma como você escreve artigo, você está lá e você vem, olha, artigo 320 do CPC 2015. Cuidado, muito cuidado para não configurar roteiro de peça. Escreva o mínimo possível, tá? O mínimo possível. Remissões a serem feitas sempre a lápis, tanto na sua CLT quanto no seu Vadimeco, ó, artigo. Você pode colocar até súmula, SUM ou apenas S para dizer que é súmula. OJ para orientação jurisprudencial. Cuidado com marcações conjuntas, tá? Isso pode trazer problema. Etiquetas em branco, postiches em branco, não podem. Eu te mostrei isso na parte de material permitido, na parte de material proibido, do 27º exame de ordem do seu edital. A linguagem, meus amores, a linguagem não pode ser uma linguagem coloquial, por favor. Sabe essa linguagem que a gente conversa aqui? Olha só, venha comigo, preste atenção. Você não pode colocar na prova, examinador, preste atenção em mim, não é? Não pode isso. Na hora da sua prova, você vai fazer da forma como eu te ensino. Você vai treinar os nossos simulados e colocar o excelentíssimo senhor, doutor, juiz federal da 3 pontinhos, vara do trabalho de
3 pontinhos, ou seja, eu não disse qual era a vara, já que o enunciado não me trouxe. Eu não inventei qual era o município, porque o enunciado não me trouxe. Ou então, como o próprio CPC 2015 trouxe essa possibilidade, meritíssimo juízo dá 3 pontinhos, o XXX, vara do trabalho de 3 pontinhos, o XXX. Mostrei que eu sei fazer o endereçamento correto. Vou observar a regra do artigo 651 da CLT, que trata sobre a competência relativa territorial na Justiça do Trabalho. Lembra aí também do artigo 800 da CLT, com a exceção de incompetência territorial. Mostro que eu sei e não identifiquei. Percebeu? Então, presta atenção. Nada de linguagem coloquial. E aí, doutor, manda o quê? Você não vai colocar isso na hora da sua prova. Claro que não. Excelentíssimo senhor doutor juiz. Já pensou um recurso? Colenda turma, nobre julgador, sábio julgador, sempre com uma linguagem formal. Mas isso eu te ensino no decorrer das nossas aulas, além dos nossos modelos, dos nossos simulados, ok? Ademais, presta atenção. Se você errar, o que você vai fazer? Você vai passar um traço em cima da palavra. Eu te mostrei isso. Minha pró, eu errei. Ela era para poder colocar aqui, era para colocar que o adicional era de insalubridade. E pró, eu vim fazendo isso na primeira linha, na segunda linha, na terceira linha. Não tem problema. O que você vai fazer? Olha só, você vai passar um traço. Tam, tam, tam. Passei o traço e a partir daí você continua a escrever. Tal, não é o de insalubridade, é o adicional de periculosidade. Tal. Não tem problema. Assinatura ao final. Assinatura ao final, sempre quanto à assinatura, advogado e não advogada. Nada de bacharela em direito, nada disso. A capacidade postulatória, via de regra geral, pertence a quem? Pertence ao advogado, regularmente inscrito nos quadros da OAB. Claro que nós temos exceções, como na própria Justiça do Trabalho, Vara do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho, com a súmula 425 do TST, que versa a esse respeito. Via de regra geral, tanto o reclamante quanto a parte reclamada, na Vara do Trabalho, no Tribunal Regional do Trabalho, não precisam estar representadas por advogado, por um causídico. No habeas corpus também, na ADIM também, na Lei dos Juizados Especiais, a 9.099 de 95, juizados especiais cíveis, até 20 salários mínimos. Ou seja, são situações nas quais as partes detêm, além da capacidade de ser parte, além da capacidade de estar em juízo, também, ademais, a capacidade postulatória. Ok? Aqui para o seu exame de ordem, você vai se ater, advogado. Depois, minhas queridas meninas, não se preocupem, vocês vão colocar com gosto. Advogada. Sucesso! Utiliza, presta atenção, volto aqui para o meu slide. Você ou utiliza 3 pontinhos, ou XXX. Eu prefiro, particularmente, é algo que a sua pró traz. Eu gosto dos 3 pontinhos, porque eu acho que não polui tanto a sua prova como toda hora XXX. Especialmente se cai como peça a sua reclamação trabalhista. Imagina você fazer uma qualificação completa do reclamante e da parte reclamada. Nacionalidade X, você não vai dizer que é brasileiro. Estado civil X, você não vai inventar. Casado, divorciado, viúvo, você não vai inventar. Separado, não. Portador do RG número
XXX ou 3 pontinhos. Inscrito no CPF número XXX ou 3 pontinhos. Residente domiciliado à Rua X, bairro X, número X, cidade X, estado X, CEP X, ou no endereço completo X com CEP X. Endereço eletrônico, 3 pontinhos ou X. Agora imagina se você coloca tudo X. Tudo X. Acaba ficando uma poluição visual muito grande. Essa é a opinião da sua pró. Por isso que eu prefiro os 3 pontinhos. Presta atenção. Volta para o meu slide. Volta para o meu slide. Amores da minha vida, as provas, elas são digitalizadas. Sabe aquilo que eu te falei? Cara crachá, cara crachá, cara crachá. Então, a sua prova, ela tem que ser clara, ela tem que ser límpida. Ai, pró, eu rasurei. Calma, ninguém vai morrer por isso. Mas é óbvio que treinando, você deve procurar rasurar o mínimo possível. Vai acontecer? Vai. E é isso que eu vou te ensinar. Errou, tranquiliza, e eu vou te ensinar a lidar com erro, ok? Até porque pode acontecer? Pode, não tem problema. Você só precisa estar preparado e preparada para lidar com esse erro, com esse equívoco. Ademais, segredo, presta atenção, volta aqui para a minha telinha. Segredo das frases curtas. É a regra de ouro. Meu povo, nada de ser prolixo. Nada de que nada disso. É direto. Você narra o que aconteceu, traz o fato. A fundamentação jurídica. Não assiste razão de ser ao reclamante. Você percebeu? Não assiste razão de ser ao reclamante. Narrei o fato. Não assiste razão de ser. Fundamento jurídico. Pedido. A improcedência do pedido. Requer-se desde já a improcedência do pedido tal, com fundamento, com base no artigo, por exemplo, 485 do CPC 2015, sem resolução de mérito. E aí você vai dizer, em virtude da ocorrência de uma coisa julgada, em razão da existência de uma litispendência, porque falta uma das condições da ação. Eu não tenho ali presente uma legitimidade de parte autor, uma legitimidade de parte passiva. Ou falta, não está devidamente comprovado o interesse de agir. Existe ali uma cláusula compromissória da arbitragem que não fora devidamente observada. Ok? Então, sem resolução do mérito. Então, você vai falar com base nos termos do artigo 485 e citar o inciso respectivo, a depender da justificativa do motivo. Ou com fundamento no artigo 487 do CPC 2015. Por quê? Porque a verba não é devida, por isso, isso e isso. Ou então, porque já fora paga. Artigo 487 do CPC 2015. Sentença com resolução de mérito, mas de total improcedência. Ou então, sentença sem resolução do mérito nos termos do 485. Tranquilo, meu povo? Sucesso. Ok, presta atenção, vem comigo, está aparecendo aí na sua telinha as minhas redes, as minhas mídias sociais, não perde esse contato comigo, ok? Para você que vai fazer segunda fase de trabalho, vem comigo, vamos juntos, cada tempo, cada minuto, a partir de agora, vale ouro. Estou esperando vocês, até a próxima, se Deus quiser, estamos juntos. Meu objetivo é um só. 100% de aprovação. É tê-lo aprovado. E eu só paro quando eu consigo. Vamos juntos, meu povo? Até!